Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, nós queremos apresentar o nosso coração e a Sua palavra, Pai, que a Sua semente caia numa boa terra, que nós possamos ser essa noite consolados, confrontados, edificados, renovados, que possamos sair daqui, Pai, transformados pela Sua palavra. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus me deu um título aqui, irmãos, para colocar nessa mensagem, e foi removendo coisas abaláveis para estabelecer coisas inabaláveis. E lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 27 ao verso 29, se você está com a sua Bíblia, se não está, também não tem problema. Hebreus, capítulo 12, do verso 27 ao 29. Glória a Deus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O livro de Hebreus, ele tem uma característica diferente dos demais livros do Novo Testamento. Ele é um livro que faz a conexão muito clara, muito precisa, muito pontual daquilo que é a transição do Antigo para o Novo Testamento. Ele explica muito sobre a mudança de uma ordem sacerdotal. Nós temos no Antigo Testamento, a partir de Arão, a figura do sacerdócio de Levi, aonde ali Deus ele colocou, deu ao povo as leis, deu os mandamentos. E o livro de Hebreus, ele fala que houve uma transição de um sacerdócio para um sacerdócio superior. Antes era o sacerdócio de Levi, mas através de Cristo veio ao conhecimento do homem, porque a ordem sacerdotal de Melquisedeque, ela é uma ordem sacerdotal eterna. Então Jesus ele veio trazer essa consciência que a igreja de Cristo está debaixo de uma nova ordem sacerdotal, e essa ordem sacerdotal ela é muito superior do que a primeira. E nós podemos pegar assim, 1000 coisas na Bíblia que mostram a superioridade da ordem sacerdotal de Levi para a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Quando estava na lei, a Bíblia fala que se houvesse uma pessoa leprosa, a gente tinha que passar longe dela. Era impuro. Se alguém tocar no leproso, vai ficar impuro. Se alguém tocar em algo morto, vai ficar impuro. Aí, quando vem um sacerdócio superior, fala que quando Jesus tocou no leproso, a lepra saiu. Então, na ordem de Jesus, que é uma ordem sacerdotal superior, a lepra não entra em você se você está em Cristo. A lepra sai quando você chega. Amém? Então, Jesus, ele é um sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal superior de Levi, e o livro de Hebreus, ele explica essa transição. E nessa ordem sacerdotal, não é necessário mais fazer um sacrifício uma vez por ano, faz o sacrifício uma vez só. Então, quem crê no sacrifício de Jesus tem perdão de pecados, vida eterna, nome no livro da vida, e enquanto está vivendo nessa terra, está vivendo para fazer a vontade de Deus, mas esperando um reino que é inabalável. Então, quando a gente fala que teve que remover o abalável para trazer um inabalável, o texto está falando isso, que Jesus, para estabelecer essa ordem sacerdotal superior de Levi, era necessário remover aquela ordem sacerdotal, porque aquela ordem sacerdotal ela era abalável. O capítulo 7 de Hebreus vai assim, falar ponto por ponto. Porque se o sacerdócio perfeito viesse de Levi, não era necessário vir um outro sacerdote. E o que são coisas abaláveis? Coisas abaláveis, o próprio nome o diz, é coisas que se abalam. O fundamento, a estrutura dessas coisas tem falha, tem um comprometimento, tem uma gretinha ali que em algum momento vai desabar. E a gente tem que ter muita atenção, porque
Ainda mais no tempo que a gente vive. Existem coisas que parece que tem uma estrutura que nada vai derrubar. Às vezes a gente olha para um palácio, a gente olha para uma pessoa, ou a gente olha para algum cenário e pensa, isso nunca vai acabar. Mas a única coisa que é eterna é aquilo que procede de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a aparência pode nos levar a um erro. E eu queria ilustrar essa questão, para ficar assim um pouco mais clara, com o texto que está lá em Daniel, no capítulo 2. No verso 31 ao verso 34, é uma ilustração sobre o que é abalável e o que é inabalável. Daniel capítulo 2, do verso 31 ao 34. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Essa passagem fala de um sonho que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve. E ele sonhou com uma grande estátua, que tinha cabeça de ouro, tinha braços e peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aquilo ali representava reinos que iriam cair e reinos que iriam se levantar. A cabeça de ouro representava o próprio reino da Babilônia. Braços e peito representava Medo-Persas. Quadris e ventre, Grécia. Perna, Roma. E os pés de barro fala de uma aliança fraca. E aí tem muitas linhas de interpretação que a gente vai deixar isso para o pastor Neif. Amém? O tema hoje não é escatologia. O fato é que veio uma pedra que foi cortada sem auxílio da mão de homens e destruiu aquela estátua. E essa pedra é o reino de Deus. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio trazer um reino espiritual e as pessoas já estavam esperando um reino físico. Jesus vem, destrói a morte, destrói o poder do pecado, mas fala que Jesus ele vai voltar e vai cumprir cabalmente esse sonho. Essa pedra cortada sem mão, de auxílio de homem, vai vir e vai destruir todo o reino humano para estabelecer um reino eterno nessa terra. E quem confia nisso, quem espera por isso, vai estar reinando com o Senhor no seu reino eterno. Amém? Agora, olha que engraçado aí no verso 44 e 45. Ainda a gente está em Daniel 2. Mas, nos dias destes reis, aí está falando sobre a concretização do sonho. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada como uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então Nabucodonosor, ele entrou para a casa dele e começou a bater o tico e o teco, e o que eu vou fazer agora? Ele não era bobo, ele entendeu que o reino dele ia passar. Mas a arrogância, a altivez do homem pensa que aquilo que ele constrói pela força do seu braço, ninguém pode derrubar. Irmãos, o nosso corpo aqui é muito sensível, uma bactéria que a gente respira em determinado lugar, a gente vai e arrasta. E às vezes a gente vive pensando que a gente é Superman, ou a gente constrói coisas, ou a gente tem um trabalho estável, ou a gente está vivendo muito bem, e a gente acha que isso não vai ter fim. Olha o que Nabucodonosor fez.
Aí no capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Isso é 30 metros de altura, um côvado é 50 centímetros, e tinha 3 metros de largura. E levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, ele fez uma grande estátua. Ela tinha 30 metros de altura, 3 metros de largura, mas o que tem que chamar a atenção, que mais do que a dimensão da estátua, era o material que ela era feita. Ele fez aquela estátua de quê? De ouro. Qual que era a mensagem de Nabucodonosor para o povo? O meu reino era a cabeça de ouro, e vai vir outro de prata que vai tomar o meu reino. Ele levantou uma estátua de ouro para dizer, o meu reino não vai passar. Aquilo que nós estamos edificando na Babilônia vai permanecer para sempre. Mas já estava escrito por Deus, vai vir outro reino que vai te destruir, e se cumpriu cabalmente. Depois os medos e persas vai lá e conquista a Babilônia. Não há nada, irmãos, que o homem faça que vai subsistir ao poder de Deus. Não há, irmãos, não há arrogância, não há altivez que consegue se opor a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai deixando a pessoa, mas chega um momento que toca num teto. Misericórdia, irmãos, não é a ausência de juízo. Misericórdia significa Deus está te dando chance para arrepender, mas uma hora chega no top e vem um juízo. E o juízo é o quê? Demonstração de amor. Porque se a pessoa nunca colhe uma má consequência das suas más decisões, ela nunca vai parar de fazer aquilo. E a pior coisa que Deus pode fazer é entregar a pessoa para o próprio desejo do coração dela. E até quando Deus faz isso, ainda Ele está tentando, nos últimos, chamar a atenção da pessoa para Ele. E eu queria falar um pouquinho, diante disso, que Deus, Ele vai remover sim, irmãos, coisas que estão em nós, que são abaláveis, para estabelecer coisas que são inabaláveis. Deus quer fazer de nós pessoas que têm uma estrutura eterna. Romanos, no capítulo 14, verso 17, diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Tão importante de saber o que é algo, é a gente também saber o que não é algo. E Paulo está falando assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que representa comida e bebida para nós, seres humanos? Necessidade básica para viver. Quem não come e não bebe, não vive. Não é? E Paulo está falando, o reino que Jesus trouxe não é para suprir necessidades dessa terra. É para suprir necessidades eternas, que se não é por meio de Jesus, você nunca vai ter justiça diante de Deus. A paz que você tem com Deus é só mediante a justiça que Cristo cumpriu na cruz, e a alegria que vem do Espírito você só vai ter por meio da obra de Cristo. Porque muitas das vezes nós recebemos Cristo, mas nós estamos recebendo Cristo numa perspectiva de comida e bebida, e não numa perspectiva de justiça, paz e alegria. Muitas das vezes, irmãos, a nossa busca pelo Senhor é para que Ele supra as nossas necessidades. A gente, às vezes, constrói um Deus que tem que servir aquilo que eu desejo. É errado pedir a Deus algo? Não é, irmãos. A própria Bíblia diz que a gente tem que fazer reconhecido diante do Senhor todas as nossas petições, as nossas causas. Mas a prioridade de Deus é que nós venhamos adorá-lo. É que Ele seja o único Deus, o único Senhor da nossa vida. Porque às vezes nós podemos estar fazendo das nossas próprias necessidades um Deus. Porque eu me aproximo de Deus só para que Deus possa cumprir ou fazer algo que o meu coração deseje. A pessoa mais interessada em ver a gente bem é o próprio Jesus. Só que Ele nos ama tanto que Ele não vai deixar que a gente tenha uma falsa paz ou uma falsa alegria.
Ele nos ama tanto, irmãos, que muitas das vezes a tribulação que a gente está vivendo é o próprio Deus que enviou. Uma vez eu escutei isso de um pastor, eu achei o máximo, que na igreja de Cristo, Deus ele conforta quem está atribulado e atribula quem está confortável. Porque às vezes a gente tem tendência de querer deixar a nossa vida redondinha. E o Cezinho fala isso aqui muitas vezes, né, Cezinho? Você não tem problema, é o momento de se preocupar com o problema de outro. Não existe cristianismo sem problema, irmãos. Mas muitas das vezes a gente quer sempre levantar uma estátua de ouro e falar, o meu reino não vai ter fim. Esse momento que eu construí para a minha vida, minha carreira está sólida, minhas finanças estão sólidas, minha família está bem, isso não vai ter fim. E a gente tenta, irmãos, construir uma cerca, fazer tudo em volta. Salmo 127 diz isso. Se eu errar a referência, me ajude aí, Lucão. Que nós não devemos confiar em carro nem cavalo, mas a nossa confiança é o Senhor. Em outro texto ele diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Em outras palavras, pode sim ter carro, pode sim levantar uma casa, mas não coloque a confiança nisso. Se o Senhor não edificar, você pode fazer o que você puder fazer nessa terra, nessa vida. Isso vai cair, porque a essência, a estrutura daquilo que nós fazemos é abalável. E Deus, para estabelecer em nós algo inabalável, Ele precisa remover de nós aquilo que é abalável. E às vezes dói, irmãos. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente resiste. A prioridade de Deus ainda é nos livrar de uma tribulação eterna e não de uma tribulação presente. Se você está vivendo uma vida tranquila, em paz, glória a Deus por isso. Se envolva com os projetos de Deus. Mas não esteja alegre por isso. Foi o que Jesus falou para os próprios discípulos. A gente está aqui agora expulsando capeta, curando enfermo, o ministério está fluindo, e Jesus, o motivo da alegria não é essa não. Estejais alegres porque os vossos nomes estão no livro da vida. Porque você pode tirar demônio, pode curar enfermo e o nome não está lá. É o que fala em Mateus 7:21. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, curamos, tiramos enfermo. E provavelmente era pessoa que já tinha alcançado algum certo nível em Deus, porque já estava curando enfermo, estava tirando demônio. E o nosso termômetro espiritual não pode ser o fruto somente que a gente está dando do lado de fora. Porque às vezes eu posso me validar porque o meu ministério está avançando, porque através da minha vida Deus está abençoando outras, e naquele dia Jesus falar, era o seu coração mais importante que a sua ação. Claro que as minhas ações vão revelar o que é o meu coração, mas muitas das vezes aquilo que eu estou fazendo por fora não revela aquilo que está sendo realmente feito por dentro. E muita gente, irmãos, Deus ele é misericordioso, Deus usa gente atrapalhada para abençoar os outros. Não é a bênção que valida a gente, irmãos. É o quanto de Jesus que está no nosso coração, é o quanto Ele nos governa, é o quanto Ele é o dono da nossa vida. É isso, irmãos, que tem que ser estável, inabalável em nós. Quando houve aquela tempestade lá, os discípulos ficaram desesperados, Jesus estava tranquilo. Por quê? A paz que Jesus tinha era inabalável. A confiança que ele tinha no Pai era inabalável. A confiança da identidade dele em Deus era inabalável. São esses fundamentos que a gente tem que buscar ter na nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, Deus ele vai permitir situações justamente para remover a nossa segurança. Porque Deus ele não vai aceitar outra coisa, outra pessoa que seja maior na nossa vida do que Ele. Há muitos versículos, muitos capítulos que diz assim, honre ao Senhor. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias da sua renda. Samuel fala que Ele honra aqueles que o honram. Qual é a necessidade de Deus ser honrado? Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele não tem problema de autoestima.
Mas ele sabe que quando ele é o primeiro na nossa vida, isso está construindo em nós estruturas inabaláveis. Ele não está pensando nele, porque ele sabe que se a nossa confiança estiver em qualquer outra coisa que não seja ele, em algum determinado momento isso vai desabar. E muitas das vezes, irmãos, quando o nosso coraçãozinho fica um pouquinho duro, eu não sei se isso passa com o seu, com o meu passa, Deus, ele vai lá no amor falando, muda a prioridade da sua vida, investe mais naquilo que o ladrão não rouba e que a traça não pode corroer. Busca primeiro o meu reino. E Jesus, ele tenta, irmãos, o Espírito Santo, aqui é melhor você investir, que o tesouro é eterno. Mas às vezes o coraçãozinho assim, eu quero é prosperar. Eu quero é ficar bem na fita. Aí sabe o que Jesus faz muitas vezes? Ele vai dando linha. Aconteceu isso lá no deserto. Todos os dias Deus mostrava o cuidado dele com seu povo. Ele mandava o maná. E aquilo era um exercício de fé. Porque as pessoas ficavam preocupadas se ia ter maná no outro dia. E fala que alguns guardavam maná, mas dava bolô. Deus está falando, aprende a confiar em mim. Isso aqui é um exercício de fé. Assim como você está vendo o pão vindo do céu, vai vir um verdadeiro pão do céu, que você vai comer dele e nunca mais vai ter fome. Vai aprendendo de uma maneira didática. Aí o povo começou a gostar daquilo, né? Quando a gente confia, no outro dia tem maná. Não falta. Talvez sexta-feira, 6 da tarde, era mais difícil, que tinha que guardar maná para 2 dias, né? Aí quando chegava sábado, 6 da tarde, maná voltava. Era maná de dia, era maná de tarde, era maná de noite. Tinha dia que um olhava para a cara do outro, você está com cara de maná, de tanto maná que você come. Aí a Bíblia fala que eles começaram a ficar enjoados de maná. A gente quer carne. A gente quer carne, porque esse negócio só comendo maná. Tem que ter um tempero diferente, um sazão diferente. E Jesus ali, Deus, tentando passar algo didático. Vai comendo maná, que daqui um tempo, daqui um milênio, vai vir um verdadeiro maná do céu. Mas o povo queria, eu quero carne, eu quero carne, eu quero. E a Bíblia fala que Deus conduziu o desejo do coração deles. E eles comeram tanta carne que começou a sair pelos narizes e pelos ouvidos. E por que Deus permite isso? Porque Deus, ele nos ama tanto que às vezes ele permite a gente ter experiência com aquilo que a gente tanto deseja, porque o resultado dessa experiência gera um vazio em nós. E talvez pelo vazio que foi gerado por essa experiência, a gente vai buscar o Senhor. Porque quando a gente bebe dessa água não tem mais sede, mas quando a gente bebe de outra água tem sede. Quando a gente come do pão vivo que desceu do céu, a fome fica suprida. Mas quando a gente come de outro banquete, ainda fica com fome. Então até quando Deus ele permite, porque, irmãos, aquilo que você colocar na sua cabeça, no seu coração, eu vou fazer isso, um momento você vai conseguir fazer isso. E o pior, né? A pessoa pensar, eu perseverei no Senhor e conquistei. Não, a gente perseverou na dureza do nosso coração. Não foi porque Deus aí te deu força. Que talvez lá no início Jesus já estava falando assim, busque primeiro o meu reino. Busque primeiro a minha vontade. Jesus, irmãos, ele nos ama tanto. Ele vai fazer de tudo para a gente não sair da presença dele. Mas às vezes ele tem que fazer assim, vai filho, pega a herança, sai de casa. Vai ter a sua experiência. Vai construir algo do seu jeito. Enquanto a pessoa não cair em si, ela não vai voltar para os braços do Pai. E saber que ali na casa do Pai, na presença do Pai, sempre teve tudo que ela precisava. Jesus tem que livrar a gente da gente mesmo, irmãos. Nós somos terríveis com a gente mesmo. Nós não sabemos o que verdadeiramente é bom para nós. E a gente, né, faz de tudo, se esforça, trabalha, cansa, fica ansioso para construir coisas que são abaláveis.
Não é errado, irmãos. Por favor, tenha sua casa, tenha suas coisas, mas que isso não esteja acima do Senhor. Que o Senhor esteja acima, irmãos, de qualquer outra coisa que a gente tenha. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela ia na igreja de vez em quando, mas quando ela aparecia, era porque ela estava com um problema. Eu falei assim, meu querido, Deus vai enviar só desgraça para a sua vida, porque você só busca Ele no momento da desgraça e Ele te ama tanto. É o jeito que Ele chama a sua atenção, é essa. Claro que a vontade de Deus, irmãos, é ver a gente bem, feliz, mas Ele ainda prioriza onde a gente vai estar na nossa eternidade. Deus ainda prioriza a gente estar estabelecendo coisas inabaláveis nas nossas vidas. E caminhando para o final, lá em 2 Samuel, não precisa abrir, eu não vou ler, no capítulo 24, fala que o próprio Deus, aí tem um outro capítulo que fala que foi o diabo. Isso aí é um mistério, se alguém tiver uma resposta, depois a gente conversa. Mas fala que Deus incitou o coração de Davi para fazer um censo. Por que Deus fez aquilo? Eu não sei, mas aquilo revelou aonde o coração de Davi estava. Davi chamou Joabe, ô Joabe, vai lá e conta quantos soldados a gente tem. Conta o povo. E Joabe ainda falou assim, não faz isso, Davi. Não precisa isso. É Deus que está dando vitória. E a palavra do rei prevaleceu. Joabe vai lá, conta e volta. Ó, nós temos 800 mil soldados aqui e tem mais 500 mil em Judá. E quando Joabe falou aquilo, a Bíblia diz que o coração de Davi desfaleceu. Ele entendeu. Nossa, eu pensei que eu estava tendo vitória contra os inimigos pelo poder do meu exército, pela quantidade de cavalos. Ele estava construindo algo que era abalável com uma aparência de algo que ninguém poderia destruir. Aí o profeta Gade aproximou e falou assim, Davi, você pisou no tomate. Mas para a gente acabar com isso, você tem 3 opções. Primeira opção, vou trazer 3 anos de fome. Segunda, você pode ficar 3 meses fugindo do inimigo. Ou você pode ficar 3 dias com a peste sobre todo o povo enviada por Deus. Aí Davi é melhor cair na mão de Deus, né? E a Bíblia fala, irmãos, que devido àquilo veio a peste. E 70 mil pessoas morreram naquela peste. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor já estava prestes a destruir tudo. E Deus falou, não, tá bom. Eu acho que eles já entenderam. Que a força, o vigor, a vida, a prioridade, a fonte de vida deles sou eu. E não é devido ao exército que Davi levantou. E fala ali que depois Davi foi lá na eira de Araúna para levantar um altar, ele quis comprar aquela eira. E o dono da eira falou assim, não, eu vou te dar isso de graça. Ele, não vou dar para Deus sacrifício que não me custe. E ali Davi levantou um altar e fala que a ira de Deus foi aplacada. A gente precisa, irmãos, levantar esse altar. Esse lugar de relacionamento com o Senhor. Talvez nós estamos levantando coisas abaláveis, é porque o nosso relacionamento com Jesus está superficial. E às vezes, quando a gente está passando determinada situação na vida, a gente não consegue olhar para dentro de si. É a igreja, é o pastor, é meu irmão. A gente tem que olhar para dentro de si e ver. Há algo na minha vida que está concorrendo com a palavra de Deus. Quando a gente vê a parábola do semeador que saiu a semear, fala que havia 4 tipos de terreno, e um daqueles terrenos que impedia a palavra de frutificar, fala que caiu no meio de espinhos, e aqueles espinhos foram crescendo e sufocaram a palavra. E depois Jesus, ele traduz a parábola e fala, os espinhos são as riquezas e os cuidados com essa vida. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, e ver se não há coisas que nós mesmos estamos alimentando, que está concorrendo com a palavra, porque a palavra de Deus, quando ela cai em um coração frutífero, ela vai gerar um fruto inabalável, um caráter inabalável, um sentimento de compaixão inabalável,
um sentimento de amor inabalável, um sentimento de perseverar firme com Jesus inabalável. Quando a palavra de Deus, ela encontra em nós, irmãos, um lugar de frutificar, algo inabalável vai ser gerado na nossa vida.